Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política, saúde e trânsito. E o papo de hoje é imobiliário e o tema, o ambiente interfere em sua vida? Segundo a neurolinguística, nosso cérebro armazena tudo o que captamos através dos nossos sentidos sem selecionar. Isso quer dizer que absorvemos tudo de positivo e negativo do ambiente, e isso reflete em nossas vidas. Estamos recebendo Janaína Crespo, empresária, sócia diretora da Casa Clima Aquecedores. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Seja muito bem-vinda novamente então, Janaína. E você aí de casa pode saber mais sobre esse tema enviando a sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para eu ler e a nossa convidada te responder. Fique aí que já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Então vamos para a nossa primeira pergunta, né? Janaína, como o ambiente impacta nas nossas vidas? João, nós somos influenciados por vários elementos do nosso ambiente, porque nós temos a situação de visão, nós temos a situação de olfato, de temperatura. Isso tudo influencia em como nós vamos reagir e como nós vamos nos relacionar com as pessoas que estão naquele ambiente e com as situações que acontecem ali também. Muitas vezes nós chegamos em determinado lugar, né, e não nos sentimos confortáveis. E quando a gente não se sente confortável, isso desencadeia uma reação, um tom de voz, uma atenção ou uma desatenção naquele ambiente, na forma como nós interagimos com ele. A gente nem sabe por quê, né? A gente diz, não estou bem confortável, mas não sabe, pode ser que a cadeira, pode ser que o clima está muito quente ou está muito frio, mas acaba interferindo, né? Sim, um som muito alto, né? A temperatura muito quente, a gente começa a ficar desconfortável, não quer ficar muito naquele ambiente, ou um local muito frio também desvia a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, o ambiente, a situação, quando nós falamos em ambiente, ela vai muito ligada aos 5 sentidos que nós temos. A visão, ela é estimulada através das cores, através do volume de coisas que a nossa visão capta naquele ambiente. Um ambiente muito cheio, muito repleto de elementos, às vezes nos deixa um pouco confuso, nos deixa um pouco sobrecarregados. A questão dos odores também, ninguém gosta de ficar num ambiente que tem um odor forte, mesmo que seja um bom perfume, mas quando ele está muito intenso, a gente também se sente inconfortável. Dá vontade de sair correndo, dá um perfume muito forte. É verdade. Tu vê que de forma simples a Jana conseguiu trazer aqui pra gente os 5 sentidos, né? E realmente tu vai observando, por exemplo, às vezes até o barulho de um ar-condicionado,
Quando ele é muito alto, ele começa a te incomodar e tu sabe que tem algo te incomodando e tu não consegue explicar. Bem, isso a gente não consegue identificar, só consegue saber que está inconfortável. Exato. Naquele, né? E aí, às vezes, tu tá num lugar e começa a te dar uma irritação. E a gente não sabe do que é aquilo, mas por que veio isso? E aí, presta atenção no ambiente onde tu tá. E é como o João falou, às vezes é o calor, né? Começa aquele efeito cebola, que a gente vai tirando as roupas e aí começa a amenizar. Bem isso. Bom, nós vamos falar bastante hoje sobre temperatura e conforto, mas continuando por aqui. Quais são os fatores que contribuem, então, para este equilíbrio? A harmonia. Tudo que provoca a harmonia é um fator positivo para a construção de um ambiente, né? Então, assim, a temperatura agradável, uma temperatura ambiente nem quente demais, nem frio demais. Normalmente, as cores, elas têm que estar em sintonia, porque as cores, elas acabam influenciando nas nossas emoções, né? Se queres um ambiente de descontração, onde a pessoa precisa estar relaxada, as cores têm que ser mais suaves, as formas redondas são mais acolhedoras. Né? Se tu queres alguma coisa mais rápida, né? Nós tínhamos muito o exemplo do McDonald's, que tinha as cores vermelhas e amarelas, vermelha e amarela, de uma forma vibrante, para quê? Estimular que a pessoa comesse rápido e saísse naquela linha do fast food. Hoje, com a releitura que esse estabelecimento, que essa marca fez, você pode perceber que as cores mudaram. Então, eles estão querendo um outro movimento ali dentro do ambiente. Na casa da gente, além da temperatura do ambiente, além das cores, né, os móveis que a gente tem, né, são confortáveis. Móveis normalmente muito sintéticos, muito plásticos, não convidam no verão a gente ficar muito tempo neles. Né? A gente começa a ficar grudando, o suor ele é estimulado, né, quando a gente está sentado em alguma coisa mais plástica, assim, encostado. Então, assim, textura, a questão da temperatura, a questão das cores, isso tudo influencia. Tu falaste sobre a questão da temperatura, que isso é o gancho, né? Que todo mundo quer saber qual a temperatura, então, que ela é o ideal para todos se sentirem bem. A temperatura corporal é em torno de 36 graus. Então, tudo que acompanha, que não aumente a nossa temperatura ou diminua a nossa temperatura corporal, costuma nos deixar confortáveis. Né? Então, assim, claro que se nós pegarmos que uma temperatura a 35 graus, na rua é muito quente. Mas quando a gente fica ali em torno de 21, 22, que são essas temperaturas outonais ou primaveris, a gente se sente muito mais confortável do que no auge do calor ou no auge do inverno, onde as temperaturas são muito baixas. Lá no escritório, porque geralmente sim, tem pessoas que têm mais frio e mais calor que outras, né? Então, para não ter briga, é 23 graus, essa temperatura para ninguém brigar. 23 eu acho bem ideal também, até para dormir. E como essa questão da temperatura, né, a gente vai muito do meio que a gente está falando. O corpo da gente tem uma temperatura média entre 35 e 36 graus. A água que a gente vai tomar banho, 35, 36 graus, às vezes é frio, né? Algumas pessoas acham essa água fria, desde que ela esteja no inverno. No verão, talvez 35, 36 graus não seja uma água fria. E a temperatura do ambiente, 35, 36 graus, é muito quente. Já 21, 22, até 23 que tu comentasse, né? É uma temperatura agradável. Então, tudo vai do meio, né, que está proporcionando e aonde está inserida essa questão de temperatura para a gente fazer uma leitura adequada. E, Jana, de que forma esse desequilíbrio afeta os adultos e as crianças? Bom, se a gente pensar em questão de temperatura, né, as pessoas com ou calor demais, quando passam calor ou quando passam frio, ela não dorme bem à noite. Né? Como é ruim uma noite que a gente passa frio, é uma noite mal dormida. Né? Normalmente a pessoa se encolhe mais, acorda, ela fica retraída, sem falar quando se passa frio também à noite, tem a questão assim, de doenças respiratórias que podem acontecer e a pessoa acorda, parece assim, dormi, acordei toda dura. Por quê? Porque ficou retraída, né? Ela sentiu frio. Calor, quando a gente passa calor de noite, a gente acorda várias e várias vezes. É o calor e o mosquito, duas coisas chatas de a gente encontrar durante a noite. Agora a gente está nessa temperatura um pouco mais fria, final de outono, início de inverno, né?
Às vezes a gente vai dormir e não tá com tanto frio. Daí, de noite, na madrugada, tá com frio, não quer levantar de preguiça para pegar a coberta. Sim, João, e a gente fica ali encolhido, tenta entrar para dentro da fronha, né, para baixo, para tentar só não precisar levantar. Mas é uma noite mal dormida, concorda? Sim. Normalmente, durante a madrugada, a temperatura ambiente costuma cair um pouquinho. E é nesse momento que a gente começa a se retrair de frio e, na consequência, o dia seguinte a gente está ali meio de arrasto porque passou uma noite mal dormida. E as crianças a mesma coisa, né? As crianças com noites mal dormidas se tornam crianças mais agitadas, com rendimento um pouco menor ao longo do dia nas suas atividades. Uma noite bem dormida faz toda a diferença no dia seguinte, né? Não, e quando tu vai executar um trabalho, né? Tu tá ali tentando te concentrar para desenvolver uma atividade intelectual, uma coisa operacional e aquele ambiente está muito quente. Então, o teu rendimento já não é mais os mesmos. Começa a sentir o teu corpo suando ou tu começa a ficar com dificuldade de execução porque teus dedos estão duros de frio. Então, não só nessa parte de dormir, mas também na parte profissional, o ambiente climatizado faz toda a diferença. Por causa em relação à concentração, não se tem nenhuma dúvida em relação a isso, porque tu imagina, tu está ali com calor, transpirando, como que tu vai te concentrar realmente no teu trabalho? É praticamente impossível, muito mais aqui no Rio Grande do Sul, porque quem nos assiste de fora pensa que no Rio Grande do Sul a gente passa frio o ano inteiro e que cai neve aqui em Porto Alegre, que é muito raro. Mas aqui no Rio Grande do Sul é muito quente no verão. Muito. Não é à toa que a gente tem aquele apelido, né, do Forno Alegre. O Forno Alegre. Porque Porto Alegre é uma cidade dos extremos, né? Nós temos muito frio e a sensação térmica nossa sempre é agravada em função da umidade, né? Que Porto Alegre é uma cidade úmida, né? Então, o frio é mais... A sensação térmica é mais fria e o calor também, né? O verão é quente. E já nem nessa questão, nem da questão visual, né? Tu comentaste quais outros sentidos a gente pode destacar, além dessa questão do visual? Outros que tu comentaste também que agora, né? O que tu pode dar mais de exemplos para nós? Além do visual, a gente pode falar na questão do aroma também, né? Mesmo um bom perfume, quando ele está em excesso, ele é inconfortável. Nós não ficamos bem, assim. Ele começa a te dar dor de cabeça, começa a dar náuseas. A questão da temperatura, que nós estávamos falando também, é um outro fator que pode causar desconforto. Essa questão do aroma é interessante. Esse tempo minha mãe ganhou aqueles coisinhos com uns palitinhos que tu... Sim. Os aromatizantes. Aromatizantes, né? Era tão forte, mas tão forte que eu dei quase um sumiço naquele lá. E isso é uma coisa que, se bem colocada, né, se na dose certa, ela transforma o ambiente. Quem não gosta de chegar e sentir uma casa perfumada, né? Entra no carro, o carro está cheirosinho, mas quando... E aí, todo mundo já deve ter uma história, uma experiência assim, né? Tu entra num carro e aí entra uma outra pessoa que carregou no perfume. Gente do céu, é uma tortura. Eu saio correndo de perfume forte. Jana, eu queria aproveitar e te perguntar. Em casa, como construir um ambiente confortável? Em casa, na casa da gente, o que a gente procura, né? A gente procura o bem-estar, a gente procura o relaxamento, né? Eu digo assim, a nossa casa é o nosso ninho. É ali para ali onde a gente volta depois da nossa jornada de trabalho, depois da nossa jornada de estudos. Então, assim, móveis confortáveis, bem planejados. Hoje nós temos excelentes profissionais que nos ajudam a pensar o ambiente e construir, que ele seja assim. A questão do colchão que a gente vai dormir, a questão do aquecedor, que vai aquecer a água do nosso banho, o sistema de aquecimento do banho, porque o banho é fundamental para essa questão do relaxamento. As cores que nós vamos utilizar, textura, um bom colchão. Essa questão das cores, né? Tipo, eu prefiro a iluminação mais aquela amarela, que dá mais conforto no quarto. Sim, ela propicia o relaxamento, né? Sim, mas daí a minha filha, que estuda no quarto bastante, preferiu uma luz mais branca para estudar, fica mais confortável para ela ler, né? Isso é uma coisa que impacta realmente no nosso emocional, e a neurociência fala muito disso. Os estímulos externos, né, que desencadeiam reações físicas na gente, né? Cores mais vivas nos deixam mais dispersos. A luz branca tem essa
esse poder também. Quando a gente pensa na luz mais suave, aquela luz amarela, ela já remete ao aconchego, ela já remete ao relaxamento, né? Por isso é bom que quando a gente planeja um ambiente, a gente pesquise um pouco sobre isso. Se não puder consultar um profissional, um arquiteto, um designer de interiores, que se leia um pouco mais para trazer, né, esse bem-estar que o ambiente proporciona para a vida da gente dentro da casa. A gente está comentando bastante de casa, né? Mas no ambiente corporativo, né? Como levar isso também para o ambiente corporativo, né? Porque às vezes as empresas não dão muita atenção para isso e a gente fica muito mais tempo no trabalho que em casa, às vezes, né? Não, João, e eu digo mais, essa questão do ambiente corporativo ela é muito importante. Quantas vezes o cliente vai embora e a gente não sabe por quê? Então, hoje a gente estuda a jornada do cliente, né? Aí tu vê posição de produto na gôndola, a questão do atendimento. Mas será que se presta atenção? Será que a música está adequada? Será que a música não está muito alta? Será que os móveis, né, quando tem um atendimento que o cliente vai sentar, está adequado, está confortável para o cliente, está lá? O aroma, como é que está o aroma dentro do teu estabelecimento comercial? O clima é muito quente, é muito frio, a gente sai correndo onde a gente não se sente bem. Se tu vai para comprar, o ambiente tem que ser o melhor possível, o mais bem pensado possível para ser acolhedor e as pessoas permanecerem lá. Falando dessa questão é o varejo um pouco mais, né? Às vezes tem o som, tu vai numa loja, o som tá tão alto da música, tu não consegue escutar o vendedor. Tá tão alta a música, não consegue escutar. E essa questão dos cheiros, tem muitas marcas mandam fazer perfumes próprios, né? Sim, a identidade olfativa que se chama, e faz uma diferença muito grande. Eu tenho lojas e tenho muito contato com o pessoal do varejo, com outros lojistas, e a gente troca muita experiência sobre isso, né? Diferenciais que a gente coloca no nosso estabelecimento, que o cliente sempre se manifesta. Ai, que gostoso o cheiro aqui, que bom que tá ficar aqui. Gostei muito dessa mudança. Tem lojas que tu passa de olho fechado, tu sabe qual loja tá passando. Tem uma loja de sandálias femininas e infantis que tem um cheirinho bem passando na frente, tu sabe qual é a loja que está passando. Sim, a gente tem inclusive algumas marcas de lojas como é que se chama? Roupa de cama, que são bem conhecidas justamente pela identidade olfativa. Exato. E hoje lojas de automóveis também desenvolveram isso, né? Então, às vezes tu tá num lugar, cheirinho da loja tal, e é tão legal criar essa referência com o cliente da gente, né? Eu trabalhei por mais de 15 anos com perfumes importados, então eu desenvolvi isso do olfato e realmente traz muitas lembranças, inclusive, por exemplo, o perfume que eu mais gosto é a base de flor de laranjeira, que remete à minha infância. Então, realmente, a memória olfativa, ela é incrível. Sim, e isso tem que ser, essa questão do ambiente, ele tem que ser tratado, né, não só na casa da gente, mas no ambiente corporativo com mais atenção, porque ele faz a diferença nos nossos negócios realmente, no resultado que a gente vai ter, às vezes, de uma negociação, é influenciada pelo ambiente que o cliente encontra ali. Perfeito, então. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com a Janaína Crespo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo através da Rede Litoral de televisão no canal 6 da NET Claro Litoral, canal 521 da NET Claro, 513 da Vivo, TVN e Tubarão. Bom, como a gente está entrando nesse tempinho mais ameno, mais fresquinho, né?
ou até frio, para dizer a verdade, já tem dias bem frios já. Como é que funciona a lareira ecológica? Ela realmente aquece? A lareira ecológica, agora que vem chegando o frio, né, nós gaúchos buscamos por várias alternativas para manter o nosso ambiente quente. A lareira ecológica, ela vem despontando já há alguns anos como uma forma de aquecer o ambiente, né? Ela realmente aquece, ela tem uma capacidade, um poder de aquecer o ambiente conforme a chama que ela faz. Mas eu não posso deixar de alertar os cuidados que nós precisamos ter com esses equipamentos. Porque a lareira ecológica, ela funciona como? A lareira ecológica, ela funciona com etanol, né? É o tipo de álcool, o tipo de combustível que é colocado ali dentro daquele recipiente e aí se acende o fogo e enquanto tiver aquele combustível, ela vai estar aquecendo o ambiente. Tem uma amiga minha que ela teve que chamar os bombeiros porque ela botou muito álcool na lareira e teve um princípio de incêndio no apartamento dela. Infelizmente, a fiscalização ainda é bastante falha, né? Tanto na fabricação como na comercialização desse produto. Ela é super charmosa, as lareiras têm vários formatos, mas é preciso entender se a solda está bem feita, porque nós estamos botando um álcool ali que pode ser corrosivo. Então, se a solda não está bem feita, esse líquido pode vazar e causar acidentes graves, né? Ela precisa ter isolamento térmico para quando tu for transportar, ela não queimar as mãos. Ela tem que ser bem firme, porque normalmente elas são portáteis, elas podem virar e se vira o etanol e o fogo se alastra mesmo. E as pessoas têm que ser muito bem alertadas, por quê? Porque crianças e animais são atraídos pelo fogo, pela curiosidade que a chama gera neles. Então, incidentes com crianças, com os animais, são infelizmente bastante comuns. A lareira, quando ela está acesa e estiver próximo de crianças e animais, tem que ter vigilância de um adulto constante, né? As instruções para te alimentar o fogo, está acabando o fogo, tu não vai chegar com uma bambona do álcool etanol e botar ali. Tem que apagar aquele fogo. Então, esse tipo de coisa tem que ser dita na hora da venda. Então, tá acabando a chama, não é botar o álcool em cima ali e vai pegar fogo em tudo. Sim, aquele recipiente ali vai virar uma bola de fogo. O álcool sobe, né? A chama sobe e causa uma explosão. Então, é preciso bastante cuidado, assim. A lareira ecológica, ela é charmosa, ela traz ao ambiente aconchego, ela traz conforto térmico, mas é preciso saber a origem, saber qual é o material que ela é feito, se esse material ele resiste a alta temperatura, à corrosão do álcool normal, né? Então, saber de quem está comprando, quais são as garantias, para que usufrua do produto com o que ele tem de bom. Fiquei mais preocupado ainda, então tem que comprar no lugar, a Casa Clima lá tem lareiras ecológicas lá também? Nós temos também e procuramos sempre nos nossos fornecedores a indicação de qualidade do material. Existem normas que precisam ser cumpridas, né, para que esse produto tenha um desempenho e reduza o máximo possível o índice de acidentes. Não, e realmente, se tu for parar para analisar, as pessoas tentam fazer a sua própria lareira ecológica e, como tu disseste, um pequeno vazamento pode colocar fogo numa casa inteira e se perder muito por um valor tão pequeno, né? Então, é um cuidado muito importante. É bastante importante. Toda vez que a gente lida com fogo, né, nós temos que ter cuidado. Os bombeiros estão aí alertando, os números, se vocês quiserem pesquisar, olhem na internet. Então, assim, não é criar um pânico, mas é criar cuidados que a gente precisa ter. Realmente. E voltando ainda falando mais um pouco sobre a questão de ambientes, os negócios também são influenciados pelo ambiente? Sim ou não? Sim, também, né? Tu criar um ambiente acolhedor, como a gente estava falando no outro bloco, né? Criar um ambiente acolhedor, pensar na jornada do cliente, né? Nos colocar no lugar do cliente. Qual é o teu tipo de negócio? Tu queres que o cliente que chega lá tem necessidades de ser atendido rapidamente? Pensa o teu ambiente para que esse cliente encontre a velocidade que ele precisa. Não, o teu negócio é mais consultivo. O que a gente precisa? A gente precisa dar conforto para esse cliente. E aí entra os 5 sentidos, né? A gente faz o treinamento da nossa equipe, a gente faz o
a adequação do ambiente. E o nosso cliente vai responder positivamente. E os nossos colaboradores também, né? Vão render mais desde que estejam num ambiente com móveis confortáveis, cadeiras adequadas para o trabalho que eles vão executar, né? A temperatura, tudo isso ajuda bastante nos nossos negócios. Janaína, falando em bem-estar de saúde, né? Como o banho, né, pode afetar na nossa disposição? Ai, o banho é tudo de bom, né, gente? Né? Eu digo assim, o banho, ele lava, além da higiene, ele lava a alma. Né? Se a gente está irritado, um banho ajuda. Se a gente está com dor de amor, um banho ajuda. Quem nunca chorou no chuveiro, né? Com aquela aguinha, deixando a água cair. Quando a gente está feliz, né? Aquela energia assim, vou tomar um banho, vou sair lindo e maravilhoso para a vida que está me esperando lá fora. O banho, a relação do ser humano com a água, ela é bastante simbiótica, né? Já vem há muito tempo. Algumas pessoas falam que eu tenho uma fama de mão fechada, né? Mas é só um boato, né? Dizem por aí. Mas banho, para mim, banho rápido, olha, realmente eu fico um pouco mais no banho, que dá um relaxamento, uma disposição muito grande. Tem gente que usa o banho para pensar também, né? Entra embaixo do chuveiro e um bom banho, assim, com pressão de água, é o que a gente chama de banho de hotel, né? Pressão de água boa, temperatura agradável. É aquela coisa assim, tu tem que ter força de vontade de sair, porque dá vontade de ficar naqueles dias mais difíceis, assim, o banho tem todo um diferencial no nosso estado de espírito. Qual é o tipo de aquecimento que tu recomenda, então, para um banho realmente bom? Olha, aqui no Rio Grande do Sul nós temos esses extremos de temperatura, né? E uma opção muito sustentável é a questão do banho a gás. O aquecedor a gás, ele chega a ser 30% mais econômico em termos de gasto de combustível do que o chuveiro elétrico. E ele propicia um volume de água e um controle de temperatura muito melhor para os dias frios. Então, o sistema de aquecimento de água a gás não é à toa que ele é o mais utilizado na Europa, é utilizado pelo sistema de hotéis, né? Normalmente os hotéis têm um sistema de aquecimento de água para banho, que aí dá aquele banho de hotel que a gente gosta. Janaína, e como usar com segurança esses equipamentos a gás, né? Porque também eu fico assim, essa questão das pessoas ficam preocupadas, né, com gás, né, dentro de casa. Né? Sabe, João, que as pessoas têm muita dúvida em relação do aquecedor a gás. E agora com o e-commerce, as pessoas conseguem acessar a internet e comprar o aquecedor. Mas o aquecedor, ele é tão personalizado, porque às vezes o aquecedor que te atendia num imóvel, quando tu te muda para outra casa, não serve, tu não vai ter a mesma qualidade de banho. Porque o aquecedor, ele é personalizado para o imóvel que ele vai atender, para as características daquela família. Todo mundo quer levar junto. A maioria das pessoas faz isso e chega muito para nós lá na Casa Clima, o cliente dizendo, meu banho tá horrível aqui. Lá na minha casa era maravilhoso, eu ganhei da minha mãe, a minha mãe trocou dela, me deu esse, na minha mãe é ótimo, para mim não funciona. Porque é outro imóvel, é outro chuveiro, a distância entre onde está instalado o aquecedor e onde está o banheiro mudou também. Então, toda a compra de aquecedor a gás, ela tem que passar por uma série de avaliação de fatores, que envolve imóvel, hábitos da família, o número de usuários, isso tudo impacta. A distância do Junker até impacta também? Com certeza, por isso que nós recomendamos, quando uma pessoa está construindo uma casa, vai reformar uma casa, faça uma consultoria junto a uma empresa especializada. Por quê? Porque aquela água, dependendo da distância, né? Se tu tá com o teu Junker lá na lavanderia, o teu banheiro é lá na outra ponta do apartamento, aquela água toda que ficou parada ali, ela vai fora. Nós tivemos cálculos de clientes que gastaram uma piscina olímpica por ano de água mandada fora. Acreditamos. Olha, gente, o papo está muito bom, mas nós chegamos ao final do programa e, Janaína, te agradeço muito por estar aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Se tiverem dúvidas a respeito do sistema de aquecimento de água, de ambiente, contata conosco na Casa Clima, vai ser um prazer. Agradecemos também a audiência, né, o pessoal que está nos assistindo e também convidar para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok.
Então, segunda-feira, às 20h30, estamos de volta com um Papo de Política. Estará conosco o empresário Faisal Caran. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!